Qual que é a natureza da morte? O que nós vamos ver aqui agora é teologia pura. E é uma teologia bíblica. Não é o que eu quero, não é o que eu acho, mas é aquilo que Deus deixou para que todos os homens na face da terra, para que eles possam ter esse conhecimento e a verdade que liberta sobre a morte e sobre a vida. Nós vamos entender um pouquinho a natureza da morte. Primeiro, eu quero que você abra a sua Bíblia, Romanos capítulo 6, verso 23. É um texto clássico, é um texto conhecido. Onde Deus nos revela em Romanos capítulo 6, verso 23, o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. Quem é que dá a morte? De acordo com João 10, verso 10, o diabo veio para esse mundo matar, roubar e destruir. O salário do pecado, você fez, você vai receber. Foi Deus que deu a morte? Não foi Deus. Deus nunca quis que ninguém morresse. Ponto. O pai da morte é o pai da mentira, que a Bíblia chama de diabo, Satanás, antiga serpente, e também chama de ladrão, que veio para matar, roubar e destruir. E Jesus mesmo diz no verso 10 de João capítulo 10, eu vim para que tenham vida, vida em abundância. E quando nós olhamos Romanos 6, verso 23, nós entendemos de novo essa teologia, que ela não é contraditória, ela é complementar, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Porque existem 3 tipos de morte na Bíblia. Pastor, você está falando isso? Aqui está um exemplo de uma. A morte, a vida eterna. Se tem a vida eterna, também existe a morte eterna. Porque se não existisse morte eterna, Deus não falaria de vida eterna. Concorda comigo? Se existe vida após a morte, por que mesmo o hindu? Por que mesmo o islâmico? Por que o muçulmano tem medo de morrer? É contraditório. Se a vida é um ciclo após o outro, por que eles não morrem? Eu vou morrer aqui para poder reencarnar, para ser mais feliz. Você não vê isso. Porque se você observar a antropologia e até mesmo a natureza humana, o ser humano ele luta para viver em toda e qualquer circunstância. Ponto. Se eu sou eterno, ou se eu passo por ciclos, ou por 6 mundos diferentes, ou um mundo paralelo. Está dando errado aqui, então deixa eu desligar a tomada, porque daqui a 2 dias eu nasço de novo. Não é isso que nós encontramos na Bíblia. Se Deus está falando em Romanos 6, 23, que existe vida eterna, é porque também existe morte eterna. Mas, pastor, se você falou que nós somos criados, e que nós vamos morrer, tem 3 tipos de morte. Qual que é a natureza da morte? Primeiro, o seu salário. Segundo, é isso aqui. A morte é um sono. Morte não é a aniquilação completa. É apenas um estado temporário de inconsciência enquanto a pessoa aguarda a ressurreição. 3 tipos de morte. A morte que eu estou aqui agora, de repente, me dá um ataque no coração, aqui está cheio de cardiologista, eu acho que eu não vou morrer do coração não. Pelo menos eu acho. Ou me dá um piripaque aí, uma morte súbita, eu morro aqui, a Bíblia chama, com esses versos aqui, eu coloquei alguns. E você que está em casa, se você quer observar se fala sobre isso realmente, tira um print aí da sua casa. E observe, estude esses textos, à luz da própria palavra, pedindo iluminação do Santo Espírito. Aqui nesses versos, e poderíamos colocar outros mais, Deus está dizendo que se eu estou aqui acordado agora, de repente me dá uma morte súbita, eu venho a faltar, a Bíblia não chama isso de morte, a Bíblia chama isso de sono.
Nós temos o exemplo de Lázaro, a filha de Jairo. Nós encontramos aí em várias partes da Bíblia. Então, o primeiro tipo de morte, Deus chama a morte de sono. Temos aqui uma outra definição. A morte, a natureza da morte, a pessoa retorna ao pó. Eu quero ler com você rapidamente, Salmo 146. Rapidamente. Salmo 146. Verso 4. Nós não temos tempo de ler todos os versos. Você pode tirar uma foto, você pode tirar um print, você pode, caso tenha alguma dúvida e queira perguntar para a igreja, coloque aí no nosso YouTube, no nosso Facebook. Mande um e-mail para mim, para os pastores dessa igreja. Estamos aqui à sua disposição. Salmo 146, verso 4 diz: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Quando? No mesmo dia. E no mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Nós não vamos para o céu, nós não vamos para o inferno, nós não vamos para o mundo paralelo. Simplesmente nós acabamos. Sono, pó, inconsciência. Morte é a falta de vida. E a natureza da morte, interessante, isso aqui é fundamental. Teologicamente, atrocidades têm sido ditas a respeito disso. O domicílio da morte é Sheol e Hades. Hebraico, Sheol, Hades, grego. Na Bíblia não existe a palavra inferno. Não existe. Na Bíblia, com a morte ou com a ausência de vida, para onde que a pessoa vai? A Bíblia no Antigo Testamento chama Sheol. E no Novo Testamento chama Hades, grego. Sheol, hebraico. Que poderíamos traduzir para o português com uma palavra simples, que se chama sepultura. Sepultura. E aqui estão os textos. Salmos 89, 48, rapidamente. Vamos dar uma olhada. Salmo 89, verso 48. Olha só o que diz aqui na palavra do Senhor. Oitenta e nove, verso 48. Que homem há que vive e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Sheol. Não tem inferno. Uma mentira, quando é dita muitas vezes, para alguns elas se tornam verdade. Se você for bonzinho, você vai para o céu. Se você não foi bonzinho, você vai para onde? Essa teologia é diabólica. Porque Satanás foi o primeiro a dizer que você pode pecar e você não vai morrer. Porque o diabo veio para esse mundo para matar, roubar e destruir. E a Bíblia está dizendo o seguinte: se você pecar, você vai morrer. E você vai para a sepultura. E você não vai ter ausência de vida. Você vai ter ausência de vida. Você não vai pensar mais. Porque a natureza da morte, meus amigos, o espírito retorna a Deus. Eu quero que você abra Eclesiastes 12. Estamos aí perto. Verso 7. Eclesiastes 12, verso 7. Antes de Cantares, depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Olha o que diz aqui. E o pó, de onde que, só recapitulando, Deus nos criou de onde? Do pó. Quando nós perdemos a vida, para onde que nós vamos? E aqui diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito, nefesh, e o espírito
volte a Deus que o deu. Se a gente olhar capítulo 3, 19 a 20. Olha o que diz aqui. Eclesiastes 3, 19 e 20. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Eu digo para vocês, se Jesus não voltar, daqui a 50, 70, 80, daqui a 100 anos, se Jesus não voltar daqui nos próximos 100 anos, nem eu e nem você teremos vida. E a Bíblia fala de 3 tipos de morte. Deus chama a morte como sono. Deus fala da morte espiritual, que foi a morte que Adão e Eva passaram no Éden. Eles não morreram fisicamente, eles morreram como? Espiritualmente. E o terceiro tipo de morte, que a Bíblia fala, é a morte eterna. Eu quero mostrar essa figura para vocês. O que é isso? Já respondeu aqui. Jogo da velha. Deixa eu falar para você uma coisa. A vida, nós só temos uma. E nós temos que usá-la da melhor maneira possível. Sabia disso? Se você não fizer as coisas certas com essa vida que você tem, você não vai ter outra vida para resolver o que você não fez certo. Alguns morrem com 2 anos, com alguns meses, alguns dias, com muitos anos. Conheço uma pessoa querida que sempre está aqui conosco, 102 anos. Vai fazer 103 já? Não, fez 102 esse ano, né? Conheço, 102 anos. Tem que fazer as coisas certas agora. Porque se eu não compreendo essa teologia da vida e da morte, eu vou tomar decisões equivocadas. Eu quero mostrar para você essa figura. Você já ouviu falar? Já viu isso aí? São conhecidos soldados de terracota. Guerreiros de Xi'an. Do exército do imperador Qin. O primeiro imperador da China. Isso, alguns dizem, 200 anos antes de Cristo. Primeiro imperador da China. Imperador Qin. Esse exército de terracota foi descoberto por lavradores em 1974. Foram necessários 700 mil trabalhadores para construir esse monumento da morte. Interessante que foram gastos 38 anos para se concluir essa obra. E eu quero fazer uma ressalva. Nem tudo ainda foi escavado, porque corre um sério risco de muita parte desse material arqueológico ser perdido com novas escavações, pela dificuldade da erosão, o terreno e outras problemáticas. E eu quero passar aqui algumas fotinhos para vocês. Nenhum guerreiro tem o rosto semelhante a qualquer outro guerreiro esculpido em barro. Já foram descobertos, sabe quantos guerreiros? 8.019. E nenhum tem a mesma fisionomia. Todos os guerreiros, todos, pode passar mais uma, opa, aqui, todos, eles possuem o armamento militar original. Arco e flecha, espada de bronze, os soldados são feitos de barro terracota. Mas
os armamentos reais. Interessante que o imperador Qin, ele não fez apenas, descoberto agora, soldados, mas também existem 130 carruagens, completamente adornadas, 520 cavalos, 50 cavalos de infantaria, todos virados para o seu mausoléu. Todos para o seu mausoléu. Aí eu te pergunto, além dos soldados, dos cavalos, das armas, dos artesanatos, do ouro, para que vale enterrar tudo isso, se para nada disso serve quando eu e você morremos? Eu queria terminar essa mensagem pedindo para que você abra sua Bíblia em João capítulo 11. Achou? Olha só. Ao estudarmos sobre a morte, se a morte não é o que está escrito aqui, o santuário é mentira. Se você não acredita na morte como está escrito aqui, o santuário não precisa existir. Vou te dizer outra. Se a pessoa vai para o céu, para o inferno, para o mundo paralelo, não precisa segunda volta de Cristo. Para que Cristo voltar se o bom já morreu e está lá no céu? Para que voltar? Já está lá? Para que fazer? Deus não é tão inteligente, né? Se está lá, vai voltar para quê? Perder tempo? Não é esse Deus que está aqui. Se você não acredita na morte como um final, santuário não existe, segunda volta de Cristo não existe, outras verdades da palavra, o milênio, para que milênio? Não existe milênio, não existe a prisão do diabo na terra com seus anjos. Mas João capítulo 11, verso 25, diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, você só vive se você está em Deus. Se você não está em Deus, você não vive, você existe. Será que eu estou falando aqui hoje, nessa manhã de sábado, para alguém que está com a morte espiritual selada na sua vida? Será que eu estou falando para alguém aqui nesta manhã de sábado ou em algum outro horário do dia que você esteja assistindo, que você existia e você decidiu deixar de existir porque você quer viver, e Jesus disse: o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida, e é vida em abundância. Você consegue perceber a diferença? Mesmo quando você não tem todas as coisas que você quer, você percebe que Deus está cuidando de você dia a dia, mesmo desconhecendo o futuro. Você dorme com a cabeça tranquila, porque sabe que o Senhor cuida de você. Eu não quero morrer, mas eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo da morte, não porque eu confio em mim mesmo, mas é porque eu confio na palavra de Deus e na esperança que Ele deixa para os seus filhos fiéis. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra,
viverá. Eu quero dizer para você nessa manhã, como seu pastor, para você que está nos assistindo, não tenha medo da morte. Viva a sua vida intensamente movido pelo Espírito Santo, fazendo a vida valer a pena, seguindo os propósitos de Deus, abençoando a vida dos outros e sabendo que de você Deus cuida.